Uma boa tarde a todos, fiquem todos na paz do Altíssimo. Hoje eu vou estar respondendo uma pergunta de uma amiga minha que uma vez me falou: você fala tanto de ser cristão, de espírita, Guacimar, você levanta tanto essa bandeira, né? E ela me perguntou o que é ser espírita, né? Porque na concepção dela, ser espírita, as pessoas usam muito esse termo, é ser macumbeiro, né? Mistificam o espiritismo, né? Por causa de alguns outros segmentos dentro do espiritismo, assim como tem outras religiões, né? Você vai ter a católica ortodoxa, a apostólica romana, a renovada, você vai ter igrejas evangélicas, cristãs pentecostais, você vai ter adventista do sétimo dia, enfim, por aí vai. Então, assim como em outras religiões, o espiritismo teve a sua disseminação, teve os seus caminhos diversos, né? Mas hoje nós vamos falar exatamente do espiritismo de Allan Kardec, tá? Para que vocês entendam o que é ser espírita. Antes de entender o que é ser espírita, você precisa entender o que é ser cristão. Você tem que ter dentro da sua mente, da sua cabeça, toda a ideia do cristianismo trabalhada, para que você não venha cair no erro de fazer acepção de religião e tudo mais. E nem cair em determinadas heresias, vamos dizer assim, entre aspas, para que você tenha o seu pensamento, porque a religião, ela não foi feita, tá, pessoal, para que a pessoa seja dominada pela religião. Não, a religião veio para instruir as pessoas, tá? Para que dê um segmento a ela, para que ela tenha um norte, vamos dizer assim, mas não tirando dela o livre arbítrio de raciocinar e buscar conhecimento dentro daquilo em que ela se propôs estar frequentando, a religião que ela se propôs estar frequentando, tá? Então a questão vou resumir bem rápido para vocês, esse vídeo vai ficar bem curtinho. Para ser cristão, basta você crer no Cristo. Ponto final. Isso é ser cristão. Creia no Cristo, aceite o Cristo como seu único salvador e único intermediário até Deus. Passou disso, são religiões, religiosidades, tá? Porque religião é uma coisa. Religião é aquilo em que você acredita, mas que te dá liberdade de pensar e de agir. Religiosidades é quando você participa de um sistema que não foi criado pelo Cristo, foi criado pelos homens. E você tem aquele sistema como único e suficiente. Qualquer outro que saia daquele segmento seu, tá? Não provém de Deus. Isso é um erro, porque se formos analisar, vocês vão ver que dentro de todas as religiões, tá? Todas as pessoas, quando ela não se sente bem num lugar, numa religião, por algum motivo, porque ele é um ser pensante individual, ela procura um outro caminho. Você tá entendendo? Agora, e se não houvesse opções de caminho para você? Porque todas elas levam a um único caminho. Deus, Cristo, Pai de toda essa humanidade, o nosso Senhor, né? Porém, com a sua forma e com a maneira que os criadores, os pensadores, os homens criaram, tá? Isso é um ponto. Lógico, criaram dentro de seguir alguma parte da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Porém, por quê? Agora eu vou responder a pergunta. Por que eu me tornei espírita? Porque por diversas coisas individuais que aconteciam comigo e porque eu encontrei respostas para muitas questões, tá? E segundo, porque o espiritismo não foi criado pelo homem, tá? Quem estudou história,
os concílios de Constantinopla, Nicéia, a Inquisição. Então, né? Você quer atacar religião nenhuma? Então sabe do que estou falando, né? As traduções bíblicas. Porém, o espiritismo kardecista veio falar do Cristo, dos ensinamentos do Cristo, mas não foi feito por homens, mas sim por espíritos de homens que já estão evoluídos, já estão num outro grau de evolução e que passaram pelas coisas que nós passamos na Terra. Mas em momento nenhum você vai ver que o espiritismo, você pode ler o livro dos espíritos todinho, em momento nenhum ele ataca alguma religião. Muito pelo contrário, ele respeita todas as religiões. Então vamos à questão. O que é ser espírita? Ser espírita, segundo Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, é ser o cristão genuíno, prestem atenção, com a obrigação de pautar a vida pelos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da liberdade de raciocinar e discernir no campo da própria fé. Você consegue compreender isso? O Espiritismo te dá a liberdade de discernir as coisas dentro do campo da sua própria fé. Você compreende isso? Ou seja, o Espiritismo ele trabalha com todos os outros campos da fé. Ele não é ele não é pautado em um ponto em que você deve seguir. Não é feito uma linha, um único caminho e que você tenha que andar por ele. Se você se desviar um pouquinho dele, você está errado, né? Eu vejo muitas pessoas de outras religiões, eu sei porque eu fui assim, tá? Que, por exemplo, se vai pegar um livro de ciências, astrologia, né? Com outros temas, já não aceita. Partiu daquele princípio dele, aquilo já pertence ao diabo. Ora, se Deus deu o livre-arbítrio ao homem para pensar, para agir, certo? Que são faculdades que só podem vir do alto, né? Partem de Deus, são as potências que nós seres humanos pensantes possuímos. Deu o psiquismo, o raciocínio, o sentir além dos 5 sentidos, né? Que hoje já se fala muito sobre esse sexto sentido. Tem a capacidade de sentir coisas que os olhos não veem, mas que estão à sua volta. Isso acontece em todas as religiões. Quer dizer que se a ciência estudar isso, se as pessoas estudarem, falarem sobre isso, porque parte sai um pouco fora do ponto de vista seu, da sua religiosidade, gente, presta atenção, não é religião, da sua religiosidade, isso não pertence a Deus. Então aqui, para você que me fez a pergunta no e-mail, fica assim a pergunta para você. Deus quer que você seja um ser pensante, tenha discernimento, tenha inteligência para ver as coisas e tomar as suas próprias decisões porque ele te deu o livre-arbítrio, ou ele quer que você seja um bonequinho Playmobil, todo mundo um igual ao outro, onde ninguém pensa, apenas um homem conduz você até ali e acabou. Fica essa minha pergunta para você. E eu te faço mais uma pergunta. Cristo, em momento algum, ele disse: faz apenas o que eu quero fazer? Quando ele perdoava alguém e dizia: você vai fazer isso, aquilo. Ele traçava a vida inteira da pessoa? Em momento algum. Ele apenas dizia: vá, não peques mais. Vai, não torne a fazer. Me siga e verás. Ele disse ao nosso amado apóstolo: me siga, eu te ensinarei a ser pescador de homens. Ele não disse: você tem que me seguir, porque você é meu apóstolo, eu sei disso, eu te escolhi, eu sou o Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o Messias prometido. Ele não fez isso. Então, minha amada, o Espiritismo nos dá entendimento
e a opção de agir e raciocinar dentro da nossa religião, dentro do nosso cristianismo. Nos dá a liberdade de aprender com Cristo e aprender com as nossas falhas. Você compreende isso? O Espiritismo ele não vem para atacar as suas falhas. Você compreende? Ele não traz o Cristo, não traz Deus como aquele que vai simplesmente te julgar e te condenar. Ele te dá a liberdade de você raciocinar e te dá a opção de dizer a você que o que você fez de errado, você compreende? É importante que você não faça, mas ele não diz para você, você não vai fazer. Ele diz, é importante que você não faça, porque aquele que começa um caminho novo a partir de agora, com o Cristo, que passa a seguir mais o Cristo, cada dia que você anda um pouco mais com Cristo, você faz um caminho novo, e o fim será diferente. E que a vida continua após a morte, que você não deve pautar a sua vida nas coisas terrenas, porque nós temos um Espírito e Ele é eterno. Nós temos uma vida. Deus, quando te criou, Ele te criou para viver e não para morrer. A morte é simplesmente uma consequência natural da vida terrena. Compreende isso? Então, quando você vê os espíritas tão despojado de certas coisas, você vê pessoas, eu presenciei isso no lugar onde frequento, que nas palestras chega a ter 5.000 pessoas. Eu presenciei isto. Eu presenciei dono de rede de drogaria com muito dinheiro se sentar no chão para ver uma palestra. Então olha a diferença das coisas como acontecem. Porque nós não estamos preocupados, nós não estamos pautando a nossa vida nos bens materiais. Nós não pautamos mais a nossa vida em ter para ser reconhecido, em ter o material para ter o reconhecimento de ter Deus. Porque Deus não está nas coisas do mundo. Deus fez o mundo para que o homem desfrute dele, para que o homem viva nele e aprenda com ele. Aprenda com as coisas do mundo. Entre dentro da sua inteligência, dessa inteligência maior que Deus nos deu para fazer descobertas. É como uma criança que está sendo ensinada na escola. Nós somos assim. Mas em momento nenhum Deus disse, a sua inteligência vai só até aqui. Compreende o que eu estou dizendo? Se Deus te dá esta liberdade, meu amado, minha amada, por que você se aprisiona em sistemas? Por que entra em labirintos de que você não pode sair? Que você não consegue sair porque são labirintos. E quanto mais você se aprofunda nele, mais difícil é de você largar todo este sistema de religiosidade, de dogmatismos, de entre aspas, heresias, que não partem do Cristo, porque Cristo veio te dar a liberdade de pensar. Veio trazer um Deus único, vivo, onipotente, onisciente, que disse, queres orar a Deus? Fechai a porta do teu quarto e ore em segredo com Ele, e Ele te ouvirá. Onde um ou mais estiver falando em meu nome, ali estarei, o Cristo disse. Você compreende? É importante que nós tenhamos um lugar para orar, para fazer as orações. Mas que este lugar seja uma casa de oração realmente. Em que as pessoas estejam buscando a espiritualidade, buscando o Cristo, buscando Deus, se chegar a Deus.